Os desafios ambientais que enfrentamos hoje não são coisa pequena, e a humanidade parece estar presa em uma maratona com obstáculos onde alguns desses desafios são como montanhas inacessíveis. E claro, não estamos falando de um filme de super-herói em que o protagonista resolve tudo em 2 horas. Aqui estamos no mundo real, onde as soluções nem sempre são tão rápidas e o vilão principal é a própria forma como vivemos no planeta. O primeiro grande problema é, sem dúvida, a mudança climática. Quando o aquecimento global foi mencionado pela primeira vez, parecia uma daquelas piadas sobre daqui a 100 anos talvez faça sentido. Mas agora, está tudo ficando tão quente que qualquer um pode sentir, não importa o quanto fechemos os olhos. Curiosamente, a Terra já passou por mudanças climáticas antes, mas a diferença agora é que nós estamos acelerando isso de forma assustadora. Pense em como seria viver em uma sauna 24 horas por dia. É quase isso. E quem não gosta de uma boa praia, certo? Mas cuidado com o plástico. Esse material que facilitou tanto nossas vidas está agora em todos os lugares. Em vez de conchas, você pode encontrar pedaços de garrafas e canudos boiando. Estima-se que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico vão parar no oceano a cada ano. Imagine uma baleia tentando nadar em meio a uma sopa de plástico. É o que estamos criando. O problema é que o plástico não desaparece facilmente. Ele apenas se quebra em pedaços menores e menores, os chamados microplásticos, que já estão em quase tudo que comemos e bebemos. Isso mesmo, aquele sushi delicioso pode ter mais do que só peixe. Outro ponto que está mexendo com o nosso planeta é o desmatamento. Não é só questão de cortar algumas árvores para abrir espaço, é mais como uma festa de motosserra em florestas inteiras. As árvores não apenas produzem oxigênio, mas também ajudam a manter o equilíbrio climático. A Amazônia, que por tanto tempo foi chamada de pulmão do mundo, agora está tossindo, coitada. Uma curiosidade interessante é que se continuarmos nesse ritmo, a floresta amazônica poderá se transformar em uma savana seca em algumas décadas. Fica difícil respirar só de pensar nisso. Falando em ar, que tal a poluição? Esse é outro desafio gigante. O ar nas grandes cidades já se tornou tão cheio de partículas que, em alguns lugares, respirar é quase como fumar um cigarro. Na verdade, estudos mostram que morar em cidades superpoluídas pode cortar vários anos da sua expectativa de vida. E nem adianta fugir para outro lado do mundo, porque poluição atmosférica não tem fronteira, ela viaja, assim como aquelas fofocas que a gente tenta evitar. A falta de água potável é um problema ainda maior do que parece. Surpreendentemente, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água limpa. Isso é bastante insano, considerando que vivemos em um planeta coberto por água. Mas aqui está a pegadinha: 97% dessa água é salgada, e os 3% que são doces estão cada vez mais escassos. Estamos, basicamente, brincando de roleta-russa com nossos recursos hídricos. Por outro lado, a perda de biodiversidade está transformando nosso planeta em um local menos vibrante. Espécies estão desaparecendo a uma taxa assustadora, e não estamos falando apenas de animais fofinhos. Insetos e plantas essenciais para a vida, como as abelhas, também estão indo embora. A extinção é uma daquelas coisas que só nos damos conta do quão grave é, quando já é tarde demais, tipo esquecer de pagar uma conta importante. Sem essas espécies, todo o ecossistema pode desmoronar. E sem abelhas para polinizar, adeus a boa parte das frutas e vegetais que amamos. Se a situação no campo não está boa, nas cidades as coisas também estão tensas. O crescimento urbano descontrolado está levando a uma série de problemas, como congestionamentos de trânsito, poluição e falta de infraestrutura. As cidades estão crescendo como aquelas plantas que se espalham por todo o jardim, quando percebemos, já tomaram conta de tudo. E o que isso gera? Mais demanda por energia, água e espaço e, claro, mais lixo. E falando em energia, a questão da dependência de combustíveis fósseis continua a ser um baita desafio. Enquanto outros setores da sociedade estão tentando inovar, o setor energético ainda está preso no século passado, queimando carvão, petróleo e gás natural como se não houvesse amanhã. Isso não só contribui diretamente para a mudança climática, mas também gera crises geopolíticas e conflitos pelo controle desses recursos. Tudo isso culmina em uma desigualdade ambiental que é gritante. Enquanto alguns países estão derretendo de calor e lutando contra incêndios florestais, outros enfrentam inundações devastadoras e ciclones cada vez mais fortes. E o pior é que quem mais sofre com isso geralmente são as nações mais pobres, que têm menos recursos para lidar com esses desastres. É como estar num jogo de cartas onde uns jogam com o baralho completo e outros com apenas 3 cartas.
E claro, não podemos esquecer o problema da gestão de resíduos. Nossas cidades e nossos hábitos de consumo produzem toneladas e toneladas de lixo todos os dias, e estamos ficando sem espaço para colocar tudo isso. O que antes eram lindos aterros, hoje estão superlotados e poluem tanto o solo quanto a água ao seu redor. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Agradeço por assistir e até a próxima!